Bom pessoal, sou Otiniel Cabral e você está no canal Pense. No vídeo de hoje estarei apresentando um livro que vai abordar a relação entre cristianismo e secularismo ocidental. Se eu fosse você, eu assistiria por completo, porque é um livro que pode ajudar você a compreender melhor a relação que há entre cristianismo e secularismo. Talvez você esteja se perguntando, qual será o livro? O livro é Deus na Era Secular, de Timothy Keller. Como os céticos podem encontrar sentido no cristianismo. É um livro que vale muito a pena, é um livro que você pode estar presenteando, né, pessoas céticas, ateias, agnósticas, pessoas que estão com dúvidas acerca do cristianismo, acerca da importância e da relevância da religião na contemporaneidade. Esse livro ele contém 320 páginas, ele é dividido em 3 partes e contém 12 capítulos. Sem mais delongas, vamos falar um pouco desse livro, porque ele é importante, porque eu vos indico. Neste livro aqui, o Timothy Keller, ele vai se basear, né, em um livro que já está lançado em português para definir o termo secular. O livro que ele se baseia é Uma Era Secular, de Charles Taylor, da editora Uníssignos, alguma coisa assim, Uníssignos, não sei pronunciar, mas eu vou colocar aqui o nome da editora bem como um livro. Ele utiliza esse livro, né, do Charles Taylor, e ele vai mostrar que o termo secular existe 3 maneiras ou 3 sentidos para esse termo. Ele vai mostrar que, em primeiro lugar, esse termo é utilizado para abordar uma sociedade secular. E o que é que vinha a ser uma sociedade secular? É a sociedade em que há a nítida separação entre Estado e religião. Isso é clara em uma sociedade secular. A segunda definição que ele utiliza para secular é a pessoa secular, que se diz respeito ao âmbito pessoal, ao âmbito individual. Mas o que é que vem a ser uma pessoa secular? É aquela pessoa que não sabe da existência de Deus, que não crê na existência de Deus, no sobrenatural, e que reduz a sua vida apenas ao mundo material, apenas às questões materialistas. Isso seria uma pessoa secular. E a terceira forma, a qual ele utiliza para definir o termo secular, é uma era secular. Essa terceira forma, de definir o termo secular vai dizer respeito a uma época em que as escolhas, que as decisões, que tudo se resume apenas ao aqui e agora, e que as questões eternas ou sobrenaturais, metafísicas, elas não implicam nas decisões do aqui e agora, nas decisões do mundo físico. Então isso seria uma era secular. Na era secular, a religião ela passa a ser apenas mais uma opção, diferente se fosse uma era religiosa, a qual a religião ela já parte como pressuposto. Então, esses 3 termos, os quais eu já vos falei, uma sociedade secular, uma pessoa secular e uma era secular, o Timothy Keller ele vai abordar apenas as 2 últimas definições, ou seja, uma pessoa secular e uma era secular. O objetivo desse livro é abordar essas 2 definições de secular. E ele vai fazer isso em 12 capítulos, como eu já falei. Nos 2 primeiros capítulos, que se resumem à primeira parte, ele vai trazer 2 questões importantes. A primeira, ele vai responder à seguinte questão: a religião está desaparecendo? E ele vai mostrar, através de dados, através de alguns argumentos,
que muito pelo contrário. A religião ela está em expansão, ela está em crescimento. Apesar dessa ideia que nós temos que o secular ou o secularismo está dominando, ele mostra que a religião está em crescimento. E que essa é uma premissa falsa, a ideia de que a religião está desaparecendo. A segunda questão, ou o segundo capítulo dessa primeira parte, e aqui eu acho um dos capítulos mais importantes e interessantes, ele vai também desconstruir uma premissa falsa. Qual é essa premissa? De que a religião não se baseia na fé e o secularismo em evidências. Ele vai desconstruir essa premissa. Ele vai mostrar que não. Ele vai dizer que tanto a religião como o secularismo têm elementos de fé e tanto a religião como o secularismo têm elementos de razão, de racionalidade. Que nós não podemos reduzir nenhum nem outro apenas a questões de fé. E que não são apenas pessoas que optam pelo secularismo que fizeram suas escolhas baseadas em evidências. O religioso também. Ele faz as suas escolhas baseadas em evidência e que não é apenas o religioso que faz suas escolhas baseadas em fé, mas o secularista ele também faz as suas escolhas baseadas em fé. Esse capítulo 2 eu acho um capítulo fenomenal. Feito isso nessa primeira parte, ele vai agora para a segunda parte, onde ele vai trazer argumentos mais específicos, onde ele vai esmiuçar melhor os argumentos. Nessa segunda parte, ele vai abordar alguns temas que são caros para a contemporaneidade. Ele vai trazer os seguintes temas, divididos do capítulo 3 ao capítulo 10. Ele vai abordar o sentido, o contentamento, a liberdade, a identidade, a esperança, a justiça e a moral. Nessa segunda parte, ele vai mostrar que a religião é muito mais do que muitas vezes nós pensamos. E que a religião não se restringe a você participar apenas de algum culto, apenas de alguma reunião religiosa. Que ela tem um impacto muito maior do que uma reunião comunitária. Que ela tem relevâncias para as questões sociais, para as questões contemporâneas. A exemplo, eu vou só citar aqui, desses pontos os quais ela aborda, a questão do sentido. Como que em uma sociedade secular, onde a religião ela é desconsiderada, pode existir um sentido último? Como que nós podemos viver uma vida de real sentido? Ele vai mostrar que é impossível nós termos um sentido real, um sentido último em uma sociedade a qual a religião ela é desconsiderada. Todo o sentido que nós podemos ter é apenas o sentido passageiro, um sentido em última instância vão. E aqui ele vai trazer vários filósofos, vários pensadores como Nietzsche, Sartre, Camus, e como esses autores eles vão trazer o quanto a vida em si ela é absurda. Um outro ponto também que ele aborda nessa segunda parte é a questão moral. Como que nós podemos dizer que algo é certo e errado sem que haja um transcendente, sem que haja algo fora de nós mesmos que possa dizer que algo é certo e errado. Então ele vai mostrar que a religião ela também se faz necessária porque ela coloca de forma objetiva a ideia do que é certo e do que é errado. Ele vai mostrar, inclusive, que a noção de direitos humanos só há fundamento de fato se a religião ela for possível, se a religião existir, se Deus ele de fato existe. Então, nessa segunda parte, ele vai trazer alguns argumentos nesse sentido. Eu não vou detalhar porque senão o vídeo ele vai se tornar longo, mas vale muito a pena você adquirir esse livro, você ler esse livro com cuidado, você presentear esse livro a um amigo que é cético, ateu, qualquer segmento religioso ou filosófico de pensamento, porque vai ajudar bastante. Quando ele conclui essa segunda parte, trazendo esses principais pontos, os quais eu já falei, ele vai entrar agora na terceira parte. Então, até então, ele vinha falando da religião de forma geral.
Agora, ele vai mostrar o cristianismo de forma específica. Ele vai mostrar por que o cristianismo faz sentido. Né? Qual é a diferença do cristianismo em relação a todas as demais questões? E quando nós analisamos cada ponto desse que eu falei, sentido, contentamento, identidade, questões morais, por que o cristianismo ele faz sentido em todos esses elementos? E aí ele vai responder a duas questões. A primeira no capítulo 11, é sensato crer em Deus? E a segunda questão no capítulo 12, é sensato crer no cristianismo? Nessa primeira questão, a do capítulo 10, ele vai trazer 6 argumentos que já são clássicos, que são tradicionais, para mostrar como é sensato crer na pessoa de Deus. Ele vai trazer o argumento cosmológico, o argumento do design inteligente, o argumento da consciência, o argumento da razão, o argumento da beleza e o argumento da consciência. Ele apresenta esses 6 argumentos mostrando como é sensato crer em Deus. E ele faz com que nós possamos reconsiderar, caso nós sejamos uma pessoa cética na existência de Deus. E, por fim, no capítulo 12, ele vai responder a seguinte questão: é sensato crer no cristianismo? Aí ele vai mostrar como a pessoa de Jesus se distingue de toda e qualquer outra forma de religião. E aqui ele vai trazer especificamente as questões vinculadas à ressurreição. Como o fato de Jesus ter ressuscitado torna o cristianismo uma fé singular e uma fé única. Então, esse livro eu gostei bastante. Eu vou utilizar aqui a expressão que eu já utilizei, é um livro fenomenal. Eu já li livros de vários outros autores que trabalham algumas perspectivas dessas, como William Lane Craig, Norman Gasley, James Suárez e outros apologetas, né, e outras pessoas que vão trazer a importância, né, do cristianismo, da religião para a contemporaneidade. Mas esse livro aqui ele se distingue pela forma como esses argumentos são apresentados, pela clareza como esses argumentos são apresentados, o que facilita uma melhor compreensão para os leitores. Apesar do livro ele trazer termos filosóficos, ideias filosóficas, questões sociológicas, mas o autor ele coloca em uma linguagem acessível. Então isso facilita para um leitor de qualquer nível de conhecimento. Mais uma vez, esse é um livro que eu indico a você. Então se você tem nos acompanhado nos vídeos anteriores, não deixe de comentar, de sugerir, de indicar algum livro para fazer comentário, de trazer alguma crítica, de curtir os nossos vídeos e de se inscrever em nosso canal. Se você também desejar mandar algum livro para que nós possamos estar fazendo algum review, comentando, apresentando, fique à vontade, será muito bem-vindo. Então a você que acompanhou até aqui o nosso vídeo, a nossa apresentação, meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Deus na era secular.